Olá, queridos cursistas, tudo bem com vocês? É uma satisfação estar aqui de novo com mais uma aula de vocês da trilha Educação Infantil. Então, eu imagino que vocês tenham gostado da primeira aula com a professora Francisca, então a gente dá continuidade hoje, né, nessa disciplina que para nós é tão importante. A disciplina da professora aborda uma deficiência que para nós sempre é muito emblemática, que é a deficiência intelectual. Então, eu espero que vocês estejam aí de caderninho na mão para anotar os melhores momentos, as informações relevantes e para depois terem perguntas para nos fazer. Quando eu falo perguntas para nos fazer, é que esta aula vai ficar gravada e vocês podem fazer essas perguntas lá no próprio YouTube e a gente vai dar um jeitinho de mandar essa resposta. Então, seguimos com mais uma aula da disciplina AE, Deficiência Intelectual, com ênfase na alfabetização. Olá, cursistas, que bom estarmos juntos novamente. Nós agora vamos trabalhar outras questões da nossa disciplina, alfabetização, deficiência intelectual com ênfase em alfabetização. Eu creio que nessa aula a gente vai tirar algumas dúvidas, ou talvez aumentá-las, eu não sei. E eu quero que vocês entendam que, pensando na disciplina, eu pensei na minha prática. E eu não trouxe nada assim tão complicado que vocês não possam entender, até porque o conhecimento não se esgota. Eu poderia dar 10 disciplinas com a mesma temática, que todas elas seriam diferentes, e os conteúdos também seriam cada um dentro de uma linha. Então, convite é para que vocês estudem, leiam os livros do referencial teórico, se apropriem e vamos seguir em frente, tá bom? Então, nós temos aqui... Só um instante, espera aí. Pronto. A unidade 2, deficiência intelectual e alfabetização, nós vamos ver alguns aspectos neurológicos, só uma pincelada, e os aspectos pedagógicos também do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, a gente precisa entender quem é esse personagem, né, com deficiência intelectual. Nós vamos trabalhar um pouquinho conceituando e entendendo a deficiência intelectual. Como a professora Carla falou, ela é uma das deficiências mais emblemáticas, assim, quando você pensa num aluno com deficiência intelectual, vem um monte de questionamentos e você vai pensar, como que esse aluno vai aprender? Porque se você pega um aluno cego, ele não vê, mas você tem como trabalhar o braille, ensinar, e ele está ali com todos os mecanismos da aprendizagem que estão intactos, ele vai aprender como os outros. Mas quando você pensa no deficiente intelectual, aí já vem uma porção de coisas que, por desconhecimento, a gente imagina que eles não vão aprender, mas eles aprendem sim, no tempo deles, e dependendo também das estratégias que nós vamos utilizar. Então, a gente vai ver um pouquinho do papel do cérebro, e nós vamos refletir sobre os saberes necessários ao professor para a avaliação da aprendizagem do estudante com deficiência intelectual, ok? Então, primeiro, a gente tem que pensar num conceito. O DSM-5 foi o livro que eu escolhi para trazer esse conceito. Vocês podem baixar no Google, ok? DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico da Deficiência Intelectual, ok? Então, lá diz que a deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento intelectual. Aliás, ela até usa os dois nomes, deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual. Ele é um transtorno com início no período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais como adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. E aí a gente tenta entender um pouquinho mais, né? Então, eu coloquei um slide um pouquinho maior, mas tudo está lá no DSM-5, ok? Então, ele diz assim, ó, que a deficiência intelectual, ela caracteriza-se por déficits em capacidades mentais genéricas, como, aí a gente pensa o raciocínio, a solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, o juízo, aprendizagem acadêmica, aprendizagem pela experiência. Nós temos também déficits que resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, de modo que o indivíduo ele não consegue atingir padrões de independência pessoal e responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária.
incluindo comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou profissional, e como o nome implica, é diagnosticado quando o indivíduo não atinge os marcos do desenvolvimento esperado em várias áreas do funcionamento intelectual, ok? Então, só para a gente ampliar mais, existem 3 critérios que a gente que estão no DSM-5 que precisam ser preenchidos para que haja um diagnóstico de deficiência intelectual, ok? Então, a gente vai ter déficit em funções intelectuais, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e profissional, aprendizagem pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica, quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Esse é o critério número 1. O critério número 2, ele diz que os déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de desenvolvimento socioculturais em relação à independência pessoal e responsabilidade social. Então, esse aluno, né, essa pessoa com deficiência, sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como a comunicação, a participação social, a vida independente, e em múltiplos ambientes, ou seja, em casa, na escola, no local, na vizinhança, onde quer que ele esteja, isso vai estar comprometido. E o terceiro critério diz que ele tem que iniciar, né, o início dos déficits intelectuais adaptativos é durante todo o período de desenvolvimento da criança. O termo diagnóstico de deficiência intelectual, ele equivale ao diagnóstico também da CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças e de Transtornos de Desenvolvimento Intelectual. Então, lá você vai ver ali, tem os códigos, né, o F70 antigo era leve, F71 moderado, F72 grave e o F73 profundo. Mas, assim, essa nomenclatura, aliás, esses códigos, a gente encontra facinho na internet. Quando você coloca o código, já vai te dizer o que a criança tem. Ela não é tão relevante. Mas é interessante vocês entenderem que essa classificação de leve, moderado, grave e profunda, ela vem a partir do teste de coeficiente de inteligência. E estudando, né, a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, que agora tem uma nova sigla, que é a AIDD, ela é interessante como ela classifica. Ela classifica e observando, aliás, ela está fundamentada na intensidade de apoio que a pessoa vai precisar. Então, eu não vou mais pensar no teste de inteligência, mas pensar no indivíduo, olhar no indivíduo, o que ele precisa. As limitações dele, o que ele precisa em termos de apoio. O apoio dele é intermitente, vai ser em alguns momentos específicos, de repente, na área da matemática, né, ou alguns conteúdos. Ele tem o apoio limitado. O apoio limitado significa que ele é regular, mas é de curta duração. Por exemplo, você explica, né, dá os comandos, ele entende, ele consegue ir sozinho. Daqui a pouco ele precisa novamente. Então, é regular, mas é de curta duração. Existe o extensivo, que é por longo tempo, e é em diferentes lugares. Em casa, na escola e tal. E existe o último, né, que é o constante. Eles são intensivos, certo? Em diferentes lugares e por toda a vida. Então, olhando para o apoio e não para a pessoa em si, porque senão a gente pega e classifica esse aluno como um todo. De repente, eu tenho um deficiente intelectual leve, que pode ser tratado aí como um severo, porque a gente imagina que todo mundo é do mesmo jeito, e nós somos diferentes. E dentro das deficiências também existem as diferenças. E é isso que a gente precisa entender. Algumas doenças, elas algumas crianças já nascem com a deficiência. Existe a deficiência que você nasce com ela, congênita, e existe a deficiência que é adquirida. Por isso que ela é importante nesse processo de desenvolvimento. Uma queda, um traumatismo craniano. Mas dentro do aspecto de doenças, né, de doenças genéticas, nós temos 3 tipos. A cromossômica,
a multifatorial e o do gene único. E é interessante a gente entender um pouquinho disso para poder entender o público com o qual nós trabalhamos. Por exemplo, a cromossômica, a pessoa não tem o cromossomo, parte do cromossomo ou o material cromossômico é duplicado. Na multifatorial, existe uma combinação aí, tanto de mutações genéticas e outros fatores externos, exposição química, dieta, uso de determinados medicamentos, tabaco ou álcool. E tem a monogênica, que pode ocorrer a partir da mutação em um único gene. E é interessante a gente saber disso, porque aí a gente vai ter algumas síndromes associadas à deficiência intelectual. Eu coloquei algumas síndromes, mas a gente vai ter criança que não tem nenhuma síndrome associada, mas vai ter deficiência intelectual, sim. Ok? Ela não precisa ter uma síndrome específica para ter. Mas, no entanto, todavia, a grande maioria das síndromes genéticas, elas apresentam um quadro de deficiência intelectual, tá bom? Nós temos também crianças com microcefalia, que também vão apresentar deficiência intelectual. Nós temos um grande número de crianças com autismo que também tem deficiência intelectual, ok? Mas isso não pode ser o olhar do incapacitante, mas o olhar de que nós podemos trabalhar. Então, as síndromes mais comuns que a gente vai ver a deficiência intelectual é a síndrome de Down e a síndrome do X frágil, ok? Mas a gente tem a Klinefelter, que são, eu coloquei algumas síndromes que é para você se localizar, assim, entender um pouco, porque às vezes você vai pegar um laudo de uma criança e às vezes, puxa, o que é isso, né? A gente precisa dar uma olhadinha e entender um pouco. Klinefelter, ela só atinge meninos. A Tanner só atinge meninas. Nós temos algumas síndromes que são fenótipas, né? A síndrome de Down é fenótipa, a síndrome de Williams é fenótipa, a Möbius também é fenótipo, o Apert também é fenótipo. Ele tem um conjunto de características físicas que são bem marcantes na criança. Também temos a síndrome alcoólica fetal, né? Mães que ingerem álcool podem ter crianças com deficiência intelectual. E aí, cada uma tem uma característica diferente, né? A gente não vai detalhar nenhuma das síndromes, mas em todas elas tem uma especificidade própria e que, em comum, elas têm deficiência intelectual. Eu atendi uma criança com Möbius, eu conheci dois meninos, um casalzinho com Möbius, uma menina e um menino com Möbius. A menina era bem comprometida na questão intelectual, bem comprometida mesmo. Fala, compreensão, linguagem, e ele foi meu aluno, ela é estudante do IFP, está terminando o ensino médio lá, é um garoto que teve um desenvolvimento muito bom, e assim, cognitivamente, praticamente é zero, o comprometimento dele, da síndrome, em termos da capacidade cognitiva dele. Então, a gente não pode olhar para um indivíduo e imaginar que esse indivíduo não vai desenvolver, não vai aprender, não vai isso, cada caso é um caso. E é isso que a gente precisa entender. Mas o que é inteligência, né? Quando você pensa na criança com deficiência intelectual, você imagina assim, ele não vai aprender, ele nunca vai ser inteligente, ele vai parar no tempo. Como que vai ser esse menino com deficiência intelectual? E aí, alguns autores, eles estudam a deficiência, eles estudam a questão da inteligência, e existem alguns conceitos. Eu gosto muito desses conceitos que são mais simples, mas existem conceitos bem elaborados. E ele diz que é a capacidade de resolver problemas. Imagine uma criança, aí dos seus 3, 4 anos, não, menos, um ano e meio, que está aí no processo aí, aprendendo a caminhar e correr, está aí de repente ele levanta embaixo de uma mesa e bate a cabecinha na mesa. Ele vai chorar, vai doer. Dali a pouco, ele vai voltar para lá de novo, e vocês podem observar que ele não vai mais bater, dificilmente. Ele vai abaixar a cabecinha para não bater mais na mesa. Isso é uma capacidade adaptativa, isso é uma capacidade de resolver um problema, e isso é inteligência. A gente também tem como conceito, né, o potencial biopsicológico, como diz Piaget, a capacidade de se adaptar. Tem também um conceito que diz que é a capacidade de criar.
Mas Manton, ela tem uma fala, ela diz o seguinte: a inteligência das pessoas com deficiência intelectual testemunha certa plasticidade ao reagir satisfatoriamente à solicitação adequada do meio. Olha só, o meio, por isso que a pessoa com deficiência, ela precisa estar com seus pais, ela precisa interagir no meio para que ela aprenda com igual aos outros. E às vezes algumas pessoas perguntam, alguns professores perguntam, por que fulaninho de tal, que tem lá 13, 14 anos, que não está alfabetizado, não pode ficar lá na sala da alfabetização, porque ele tem que desenvolver com os pares dele. Ele tem aí um desenvolvimento cronológico, o corpo dele passa por modificações, e ele vê o outro, ele vai se identificar com o outro. Eu já tive um caso de uma criança que tinha deficiência intelectual, que foi colocada numa sala de jardim. E era uma menininha que já tinha deixado de usar fralda, já estava todo o processo adaptativo. Mas quando ela foi, colocaram numa escola, e ela foi junto com o jardim. Aí, adivinhe, ela voltou a fazer xixi, ela voltou na roupa, né? Voltou a usar fralda, uma menina já com 10, 12 anos de idade. Você entende? Nós aprendemos por imitação. E essa criança precisa de um ambiente rico de estímulos para que ela também se desenvolva como as outras. Forster é um dos grandes cientistas e trabalha com a área da modificabilidade cognitiva. Gosto muito da linha dele, do trabalho dele, e ele fala que o processo cognitivo, ele está baseado em operações neurológicas, que acontecem de forma concomitante, em 3 fases do ato mental. Por exemplo, nesse instante, vocês estão me ouvindo, o cérebro de vocês está processando o que eu estou falando, de repente até vocês ligaram o exemplo que eu falei agora há pouco, com um filho, um sobrinho, com alguém, porque vocês têm a capacidade de elaborar. E há a capacidade de dar uma resposta, que é a fase do output, entendeu? Da resposta. Então, eu tenho a entrada, a elaboração e a saída do conhecimento. É isso que acontece, tá bom? Então, quando a gente trabalha com crianças, a gente tem que pensar nesse ato mental até conosco mesmo. Por isso que, lembrando agora das crianças com autismo, algumas são confundidas que têm deficiência auditiva, porque fala, e algumas não dão resposta. E aí leva para o médico, faz audiometria, faz vários exames e é detectado que a criança não tem nenhum problema de audição. É porque o problema não está na audição, o problema está na forma como ela elabora o pensamento, ela até escuta, mas ela não elabora. O nome que se chama Tiago, João, Mateus, não é com ela. Ela escuta, mas ela não entende que é com ela. Algumas crianças, inclusive, você fala com elas e diz assim, bom dia, fulano. E ele vai e repete a mesma sua fala com o mesmo nome. Ele vai e repete, bom dia, fulano. E aí, ele não está elaborando o pensamento. Ele está imitando. E aí, a gente vai trabalhar no sentido de estimular. E aí, geralmente, eu gosto até de fazer assim com meus alunos. Não, você vai responder, você vai... Quem sou eu? Aí eu digo, eu sou a professora Francisca, então você vai dizer assim, bom dia, tia, vamos repetir? E eu falo e peço para ele repetir. E aí ele vai estar aprendendo que alguém, quando fala com ele e dá um bom dia, ele não tem que repetir o nome dele. Ele vai olhar para a pessoa e vai responder à pessoa. Então, nós aprendemos conceitos, aprendemos comportamentos também. Ok? Então, vamos lá, vamos continuando. Então, o trabalho voltado para a pessoa com deficiência intelectual, ele precisa caracterizar-se de ações específicas sobre os mecanismos da aprendizagem. Quando nós precisamos, aliás, da atenção, da percepção, a memória, a linguagem, o pensamento, a metacognição, a resolução de problemas, a transferência, são funções cognitivas, dentre muitas outras, para que nós consigamos aprender. Agora, talvez você esteja assistindo a minha aula e está bem atento. Talvez alguém esteja assistindo a aula e tenha uma zoada, um barulho, que o impede de prestar atenção, de concentrar todo esse processo nesse momento. Então, é isso que nós vamos trabalhar com as crianças com deficiência intelectual. Trabalhar os processos cognitivos, a atenção, a percepção. A Martha Helbers, ela trabalha
4 dimensões da aprendizagem. A aprendizagem cognitiva, a motora, a afetiva e a social. E aí, vamos pensar nas 4, né? A gente vai ver crianças com deficiência intelectual que são bem adaptadas às questões sociais, têm comportamento social aceito, bem aceito, porque foram treinados, porque foram bem educados naquele... Mas, por exemplo, cognitivamente, não foram estimulados da mesma forma porque alguém imaginou que eles não aprendem. Essa era a conotação do passado, a gente já falou isso na primeira aula. Então, ainda hoje, infelizmente, muitas crianças que são diagnosticadas com deficiência intelectual, existe um mito de que elas não vão aprender nada. E, às vezes, eu já vi casos assim, né, trabalhando nessa área, de crianças que aprendem e a própria mãe diz assim, não, você está enganada, ele não sabe fazer isso. Porque ela precisa daquele BPC, né, do benefício, e acha que se a criança aprender a escrever o nome, se aprender a montar um quebra-cabeça, se aprender algo, vai perder o benefício. E não é bem assim. Não é. É um direito que ele tem. Mas, assim, a gente não vai tratar desse assunto. Vamos tratar, basicamente, que nosso olhar precisa ser um olhar de que o meu aluno vai aprender. Então, a gente vai ter crianças que vão ter perdas na questão motora, passam muito tempo ainda com o movimento de garras, não tem a pinça fina para segurar um lápis para escrita. Então, são áreas do cérebro que a gente precisa estimular, que a gente precisa trabalhar. Nós temos ainda que a fase da infância, né, e a gente, a nossa trilha é específica para as crianças, né, a gente não pode esquecer disso. A fase da infância é fase de crescimento, é fase de desenvolvimento emocional, cognitivo, e precisa ser significativo para a criança. Quando é significativo, a criança aprende, fica mais fácil. Imagina você ter que aprender algo que você não tem o mínimo interesse. Imagina lá no tempo da escola, talvez você não gostava de matemática, ou de história, ou você de escrever, de fazer redação, e como foi difícil, porque aquilo não era significativo para você. Agora, olha para nossas crianças com deficiência intelectual, que já tem um comprometimento mesmo. Há uma questão, assim, muito séria nesse trabalho das crianças com deficiência intelectual. Aliás, quando se trabalha com crianças, né, eu preciso conquistar essa criança. Ela precisa se sentir à vontade comigo, ela precisa confiar. Então, essa confiança, ela vem do afeto, né, desse ato afetivo, de conquista, de amizade. A criança precisa ser incentivada, elogiada. Ela tem um senso de pertencer, né? Eu pertenço a essa sala, eu pertenço a esse ambiente. E crianças precisam de regras bem definidas, ok? Eu lembro que eu atendi uma criança com deficiência intelectual e quando eu comecei a atendê-la, ela era muito resistente a regras e limites. Então, tipo, estava aqui tentando fazer uma abordagem com ela, e ela levantava e dizia, eu não quero isso não, eu vou, ia lá para fora. Eu tinha que ter todo um jogo de cintura para trazê-la de volta. E foi muito difícil, porque o que ela mais precisava, que não foi trabalhado com ela, eram as regras. Ela não entendia nada de regras. Ela não sabia o horário de sentar. E aí eu pensei, o que vamos fazer para ela? Como que eu vou ensinar regra para essa criança? Ela estava era uma criança que estava na escola regular, ainda bem, né, naquele contexto, e já estava perto de ler. Então, eu apertei os botãozinhos dela para que o investimento foi na leitura e na escrita e nas regras. Então, o que eu fazia? O que a criança gosta? Você tem que pensar na criança. A criança gosta de brincar, tá bom, brincar. Então, ela adorava um jogo, e ela queria dominar o jogo. O que eu fazia? Eu me explicava as regras, ela entendia, ok, mas na hora da prática, ela queria jogar toda hora, ela não aceitava perder, era uma confusão. Nossa, era terrível. E aí eu disse assim para ela, eu olhava para ela e dizia, você quer continuar brincando? Ela disse, quero, pois se você não obedecer as regras, você não joga mais. E isso era muito sério e muito certo. Então ela começou a se adaptar, né, à regra, e chegamos no ponto que ela leu, escreveu, ela produzia textos e ela aprendeu regras.
ela dominava. Então, eu dizia para ela, Andresa, de que nós vamos brincar hoje? Ela dizia, vamos brincar disso. Ok. Então, eu expliquei as regras para os meninos, porque ela já sabia das regras. Ela explicava e ela dominava. E eu meio que fazia de conta que... E tinha esquecido as regras, né? Então, eu ficava lá, tia, sua vez de jogar. Ô, mulher, desculpa, olha, eu tinha esquecido que era minha vez de jogar. E aí, a gente, naquele jogo, né, naquele brincar, foi muito tranquilo para ela. Eu tive o privilégio de ver a Andressa recentemente, já é uma moça, está no ensino médio, para minha alegria, está bem adaptada, sabe ler, sabe escrever, e está se desenvolvendo, então isso é importante. Eu acho assim, eu até brinco que não tem salário melhor do que eles, você vê o fruto do seu trabalho, você vê que crianças estão se desenvolvendo. Então, para despertar o interesse do estudante e provocar novas aprendizagens, é necessário que haja conexões afetivas e emocionais do sistema límbico, que é uma parte importante do nosso cérebro, são as nossas emoções. Quando nós estamos num ambiente no qual nós gostamos, que nos sentimos bem, as coisas fluem bem. Quando nós vamos para um lugar que é inóspito, que você não se sente bem, olha, pode estar acontecendo a melhor coisa do mundo. Você não vai estar à vontade para interagir naquele local, para ser você de verdade. Agora, me responde. E com as crianças? E com as crianças com deficiência intelectual? Vocês entendem? Então, o pressuposto é que eu trabalhe a partir do que a criança gosta. Trazer os instrumentos, as coisas das quais ela gosta, para fazer esse vínculo, brincar com ela, abraçar, fazer com que haja esse contato. Hoje o abraçar também é até bem complicado, né? A gente pula essa parte aí. Mas a criança, ela quer saber que é amada, é aceita. Olha, e eles sabem muito bem. Se há uma rejeição, eles sabem falar também. Uma vez eu tive um aluno com deficiência intelectual e ele disse assim para mim que não ia mais para a escola regular. Eu disse, gente, por que você não vai para a escola? Não, você tem que ir, claro que tem que ir. Ele olhou para mim assim, eu lembro dele, disse assim, doeu, né, quando ele falou, tia, eu não vou, porque aquela professora nem me dá uma tarefa. Eu fiquei, puxa vida, passar uma tarde inteira numa escola fazendo nada, deve ser terrível. As outras crianças recebiam uma tarefa e ele não recebia nada. E era um menino que tinha um potencial incrível, mas ninguém, né, os professores não pararam para ver o potencial dele. Então é isso, ele não se sentia parte daquele meio, ele não se sentia inserido, ele não se sentia amado. O que ele ia fazer lá? Então, partindo disso que a gente tem que pensar nessas questões e avançar. Corte, ele tem um modelo, né, ele chama modelo afetivo da inter-relação entre emoções e aprendizagem. E aí ele coloca algumas dualidades ali, né, ansiedade versus confiança. Eu posso colocar uma ansiedade no meu aluno, mas posso também colocar confiança. Posso também dizer para ele que ele consegue sim, porque ele é inteligente. Nessa construção, eu uma vez atendi um garoto que ele olhou para mim e disse assim, e eu vou tentar falar até como ele falava, que ele tinha um comprometimento na fala, o menino, quando ele disse assim, não aprendo não, é show, bu, desse jeito ele falava. E eu disse, gente, meu Deus, quem foi que foi dizer para essa criança que ele é burro? E eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, eu acho que você não é burro não, porque eu não estou vendo a orelha de burro. Ou então você tem um rabo de burro, tem? Está escondido na cueca. Ele olhou para mim espantado, não, então eu acho que você não é burro. Você é um menino e eu tenho certeza que você é um menino muito inteligente. E eu fui mostrando para ele, em algumas questões, o quanto ele era inteligente. E ele tem deficiência intelectual. E aí, queridos, em um mês, ele mudou de nível de escrita. Ele saiu do silábico para o silábico alfabético. Ele escreveu elefante. Eu ditando a palavra, faltando apenas o N, porque é uma sílaba complexa. E ele estava numa construção também. Mas, assim, foi incrível o desenvolvimento dele. Mas o que faltava, basicamente, nele, no caso ali, o afeto estava envolvido, a confiança, a autoestima que estava anulada. Então, eu tenho que observar essas questões aqui. Eu vou causar um aborrecimento no meu aluno,
Porque às vezes, quando você assim, que não entende, ele não entende. Ou eu vou dar um fascínio, mostrar que o aprender é legal e que tem uma outra maneira de aprender. Quero mostrar, aliás, vocês querem ver um exemplo? Pensa na tabuada de multiplicar de 9. Você aprender tabuada. 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. Eu aprendi tabuada com os 10 dedos da mão. Fazendo assim, bem simples mesmo, e deu para aprender, e foi bem legal. Porque eu estou de frente para vocês, vai ser mais complicado, mas quando eu boto 9 vezes 1, eu baixo o dedo número 1, e eu tenho 9, então é 9. Se eu baixar o segundo dedo, eu tenho 9 vezes 2, que 2 é o segundo dedo, então eu vou baixar o segundo dedo, então eu tenho o 1 e o 8, 18. 9 vezes 3, eu baixo o dedo 3, eu tenho o 2 e o 7, 27, e assim por diante. Ai, quando eu aprendi isso, eu fiquei, puxa vida, como é legal estudar matemática. Então, existem formas de aprender. Então, você pode causar um aborrecimento ou pode causar um fascínio pela aprendizagem. Existe também a questão da frustração ou da euforia, do desânimo ou do encorajamento, do terror e do encantamento. Pensem bem nessas questões. E da próxima vez que você for para a sala de aula, não sei se vai ser amanhã, depois, não sei que dia, pense nessas questões na sua prática educativa, independente de onde você trabalha. Mas pense nisso. Na verdade de contas, nós trabalhamos com vidas muito importantes, vidas que importam. Então, como professor de AE, eu preciso ter atitudes e metas educacionais. Eu preciso entender que a minha criança precisa se sentir aceita, apreciada, segura para superar suas dificuldades, motivada para estar cada vez mais na escola, no espaço onde ela precisa aprender, ajudar a criança a desenvolver todo o seu potencial social, emocional, motor e cognitivo. Ao longo desses anos, né, na minha prática, eu já ouvi muita criança. Sabe, uma vez uma criança, ele começou a conversar comigo e ele disse assim: você sabia que o meu pai me bate? Aí eu disse, não sabia. É sério? Aí eu comecei a conversar comigo, comecei a puxar para entender o universo dele, para entender em que situação ele estava encaixado, né? Eu fiquei bem preocupada. E ele começou a me contar uma série de coisas, de situações familiares, e dali a pouco ele fez assim, ó, eita, eu não posso te contar. Aí eu disse, por quê, cara? Só que não tem ninguém está escutando e eu não vou contar para ninguém, nós dois somos amigos. Ele disse, né? Eu digo, E aí ele começou a contar. E a partir da situação que ele estava vivenciando, eu pude intervir e ajudar o pai dele e ele a se aproximarem mais. E assim, foi bem legal o que aconteceu na experiência deles, porque ele teve mais autoconfiança para continuar aprendendo, para continuar se desenvolvendo e para superar as dificuldades pelas quais ele passava. Então, a gente precisa entender essas questões. Vai ter criança que vai chegar para você que sofre bullying na escola. Crianças com DI são discriminadas, ninguém quer ficar pertinho dele. A gente tem as crianças que têm um fenótipo, assim, bem estranho, por exemplo, a síndrome de Apert. A criança traz uma malformação nas mãozinhas, nos pés, na cabeça. Então, é muito complicado para um universo de inclusão a gente não trabalhar isso e fazer com que as crianças entendam que aquela deficiência dele não pega, né, e que ele precisa estar junto, ele precisa da nossa amizade. Então, dá para fazer isso, dá para a gente melhorar. Então, a gente precisa propiciar isso tudo nesse contexto de trabalho, né? Então, a aprendizagem da criança com deficiência intelectual, do ponto de vista neurocientífico, ele pode ser entendida como um estímulo conhecido pelo sistema nervoso central, que desencadeia uma lembrança, ou um novo estímulo que vai desencadear uma mudança. E aí, eu não sei se é meu próximo slide, que aí eu tenho a abordagem de Piaget, né? Eu vou dar um estímulo, essa criança vai assimilar um estímulo, e aí ela vai ali causar um desequilíbrio, uma reequilibração até acomodar. A acomodação, ela tem de respeito à minha aprendizagem, eu aprendi. Então, quando eu tenho um estímulo novo, uma aprendizagem nova, claro que aí eu vou ficar meio confuso, como que isso... Por exemplo, eu tenho visto muitas crianças na hora de aprender a somar, é uma confusão tão grande, né? E a gente usa tampinha, palitos de picolé, usa bolinhas de massa de modelar, vai utilizando vários recursos
para ele entender. Para algumas crianças é muito difícil somar. Subtrair nem se fala, né? Aí complica mais ainda. Mas elas aprendem, e quando elas causam, né? Quando a gente dá o estímulo e começa a mostrar as questões da soma em situações próprias do ambiente dela, vai causar mesmo algum desequilíbrio. Eu não sei, eu não vou aprender isso aqui e tal. E aí não querem, eles, como são crianças com deficiência intelectual, eles têm uma característica muito assim, ó. Eles entenderam que não sabem, eles não querem aprender, então eles vão fazer tudo para fugir. Então eles têm muito comportamento de fuga. Olha, Dal gosta muito de ficar debaixo da mesa, de fazer graça. E aí, como eles são muito estimulados, eles são bem lindinhos mesmo, né? Então, tudo que Dal faz é engraçado, e as pessoas começam a sorrir muito disso, e começam a mostrar para ele que se ele dançar forró é muito mais engraçado do que se ele mostrar ali umas letras e tal. Então, é meio complicado. Então, tem criança que ele tem vai ter fuga para não aprender aquilo ali. Entende? Então, a maneira como eu vou abordar isso é que vai dar todo o diferencial nessa aprendizagem, porque ela precisa ser significativa. Eu preciso abordar isso de uma forma muito séria. Então, a gente também não vai explicar tanto a abordagem de Piaget. Eu sei que muitas de vocês já conhecem, mas a gente é uma abordagem importante que nós precisamos entender, porque dali também a gente precisa entender aquelas 4 fases importantes do desenvolvimento da criança, que são momentos importantes do desenvolvimento dela, que todas as crianças passam, seja com ou sem deficiência, ok? Então, o papel do professor, de acordo com a neurociência, com os estímulos, ele vai provocar desafios, vai promover ações reflexivas, vai permitir um diálogo entre as emoções e o afeto, em um corpo orgânico e mental, que é o palco destas reações. O nosso corpo é o palco das emoções. Quando a criança está estimulada a aprender, a estudar, a entender, vai ser muito mais fácil. Eu gosto de pensar que é um caminho curtinho que a gente vai fazer. Então, geralmente, quando eu recebo meus alunos, eu não vou logo com atividades. Eu passo uns dias aí conhecendo a criança, vou falar um pouquinho disso. Vou utilizar jogos, brinquedos, entrar no mundo da criança, conhecer o universo da criança, para poder começar realmente a elaborar um trabalho, até entender algumas questões dessa criança. Por exemplo, muitas crianças com síndrome de Down, síndrome de Williams, algumas síndrome de Apert, elas têm uma fala comprometida. Nem todo Down vai ter fala comprometida, mas a grande maioria tem. Então, como é que você faz para se comunicar com a criança? A criança chega para te contar uma história e você não entende nada que ela fala. Então, você pega elementos da história dela, conversa com a mãe, do que ela gosta de brincar, do que ela gosta de brincar. E dali você começa a desenvolver uma conversa, né? Eu tinha uma com essas características, né? Ela gostava muito de falar das bonecas dela, e tinha uma vizinha que ela amava, assim, do fundo do coração. Então, eu aprendi logo o nome da vizinha. E aí aprendi como que ela falava o nome da vizinha. Então, quando ela começava a conversar, eu disse, não, mulher, tu foi na casa da fulana. Ela disse, foi, tia. Aquilo ali, ela já ficava muito à vontade para conversar, né? Porque eu já tinha entendido, já sabia que era essa senhora com quem ela tinha essas relações. E aí ela gostava de brincar de boneca, então eu não entendia muita coisa que ela falava, porque a gente até, na questão assim, a gente tem que se permitir compreender, né, aceitar o outro, ver o outro, conhecer o outro. Nesse processo de atendimento, né, no AE, o professor, ele é o mediador, a gente não dá a resposta, a gente provoca o pensamento do menino, faz o menino pensar. E aí, Vygotsky, ele é fantástico nisso, porque a abordagem dele, que é socio-interacionista, ela é fantástica, porque ela vai trabalhar justamente com essas questões de nós estarmos juntos, de nós nos comunicarmos, de perguntar, de entender e procurar saber quem é o outro, né? Então, para garantir que essas informações sejam transformadas em aprendizagem, as aulas das nossas crianças, né, os nossos atendimentos de AE, precisam ser moldurados pela emoção. Pois quando estas têm significado para a vida e vêm pelo caminho da emoção, elas jamais serão esquecidas, vão ficar gravadas na mente. E às vezes, muitas crianças não querem ir para a sala do AE,
Eles não querem ir para eles, não querem passar lá regular. Porque lá vai ter um monte de coisa para ele escrever, coisa que ele nem entende. Vai ter um monte de coisa para ele cobrir, que ele não sabe nem para onde é que vai, só sabe que tem que subir para cima e para baixo. Sim, qual o significado disso? Entende? Então, a gente tem que criar o significado. A cabecinha dos meninos tem que fazer esse elo da emoção. Por isso que quando fala de neurociência, eu não posso ignorar as emoções, né? Não posso deixar para lá e a gente precisa desse elo, né? Foi isso que eu pensei de trazer para vocês essa informação nessa aula. E aí, olha, a serotonina e a dopamina, eles são importantes mensageiros químicos, a gente chama de neurotransmissores. Eles estão relacionados ao prazer, ao humor, à satisfação. E o estresse, quando a criança está estressada, que às vezes já chega estressada para o atendimento, ali ela já vai liberar cortisol, adrenalina, e ali bloqueia a aprendizado. Você pode ter a aula mais linda do mundo, você pode ter os melhores mecanismos, mas se aquela criança já chega estressada, ela não vai conseguir aprender. E a gente vai ter esses meninos que vão chegar estressados, porque ele não quer vir para aquele ambiente, ou às vezes ele nem conhece você ainda, mas ele já tem uma outra situação que ele já aprendeu a fazer uma transferência, né? Então ele já faz uma associação. E de repente, quando ele chega agitado e tal, deixa ele brincar, deixa ele explorar, tá bom? Eu fiz muito isso e foi um ganho, assim, muito significativo. Tem dia que a criança só chega para brincar, tá bom, brincar. Mas o brincar não fazer pedagógico, né? Até porque a gente... e a criança sai dali da sala pensando que só brincou. Ela não vê, ela não consegue ver o tanto que ela aprendeu. Mas você sabe o que foi que ela aprendeu. Então, as emoções, elas são conjuntos de reações químicas neurais que ocorrem no cérebro emocional e usam o corpo como um teatro. A palavra emoção, ela vem do latim, e ela significa mover, né? Vem do latim mover, aliás. Significa pôr em movimento. Então, a emoção é um movimento de dentro para fora, um modo de comunicar os nossos mais importantes estados e necessidades internas. Pensa sempre nas tuas crianças. Porque a minha cabeça não para de pensar no meu menino, né? Nas emoções, aquilo que é importante, aquilo que é interessante para eles, aquilo que dá prazer para eles. Um dia eu fui brincar com os meus meninos de corrida de carro. Mas eu tinha algo importante para ensinar para eles, eles precisavam aprender a somar. E eu tinha uns 2 meninos que falavam em números, era matar, porque eles odiavam números. E aí eu trouxe os carrinhos da Hot Wheels e peguei uma fita métrica. Então a gente começou a brincar no lançador, né, de carrinho. Então, qual o carro que vai mais longe? E aí, começando aquela brincadeira, eles adoraram, né? Menino gosta de brincar, gosta de carrinho. E aí, cada um tinha que ver qual a distância que seu carrinho andou. Era uma fita métrica de 5 metros. Você imagina aí o tamanho da fita. Mas a gente fez isso. Gente do céu, foi muito legal. E aí, e o mais interessante era eles com uma lousa, porque eu não dei papel e nem lápis para nenhum, né? Foi uma lousa com pincel, e eles lá anotando e fazendo conta e tal. Então, quem que andou mais? Então, eles saíram dali imaginando assim, hoje eu só brinquei. E eu, terminou o atendimento, eu imaginei, hoje ele aprendeu a somar. Entende? Então, a gente tem que ter esses mecanismos, né? A aprendizagem é isso. A educação dada às crianças com deficiência intelectual, ela deve ser centrada na superação e na compensação, e nunca na deficiência. Isso é uma fala de Vygotsky. E eu gosto muito dessa fala. A gente tem que parar de olhar para a criança com deficiência, bichinho, coitadinho, né? A tão palavra chamada capacitismo, né? Tão conhecida. Então, essa coisa de você olhar para a pessoa e imaginar que ela não vai conseguir fazer uma coisa, que ela não vai aprender, que ela não vai... E aí você deixa de explorar o potencial que essa criança tem, que todas as crianças têm, entendem? E aí a gente tem que pensar até em estudar e entender as inteligências múltiplas. Porque existem crianças que talvez até nunca vão aprender a ler e escrever, mas vão te falar tudo de uma outra forma. Até no desenho elas vão mostrar que aprenderam. Então eu preciso entender nas emoções dela, de outras formas elas vão aprender, vão mostrar que aprenderam. É necessário avaliar, e aí a gente chega na parte da avaliação, né? Algumas questões básicas da avaliação. A avaliação, como a gente conhece, ela é feita basicamente para medir. Quando você pensa na avaliação, no nosso contexto hoje, você pensa na prova,
você pensa no trabalho, você pensa no seminário, em algo que tem a ver com nota. Mas a avaliação é só isso. O que é avaliação, né? Então, Silvana diz que é necessário avaliar as aprendizagens do aluno considerando todos os aspectos do processo de ensino, para estabelecer como alvo o seu fazer pedagógico, o desenvolvimento potencial do aluno. Eu não posso colocar minha prática em volta só de uma avaliação. A avaliação é um processo que faz parte de toda a aprendizagem do meu aluno. Ele é apenas um mecanismo. Uma prova é um mecanismo de avaliar, mas existem muitos outros. A forma como o aluno se expressa, a forma como ele se comunica, a forma como ele chega na minha sala de aula, tudo isso é um processo avaliativo que eu posso estar observando como que a aprendizagem está fazendo efeito naquela criança. Então, algumas coisas que a gente precisa esquecer, a gente precisa entender que a avaliação nos moldes em que nós a conhecemos, né, que limita-se a medir, a comparar, a classificar estudantes, levando em consideração os conteúdos escolares, ela não é para ser, ela não inclui, ela exclui. Então, eu vou pegar os meninos que têm uma nota melhor, que tem uma média maior. Nós já temos nas escolas até a sala dos meninos que têm as notas maiores, e tem uma sala com as notas dos meninos que têm, aliás, uma sala com crianças que têm uma nota menor. Ou a sala dos meninos já produzem texto com a sala das crianças que não ainda estão no processo de alfabetização. Então, a avaliação também nos moldes que nós conhecemos, ela também privilegia a memorização. Aí, pensa bem, a gente pega uma criança que tem a deficiência intelectual que já vai ter uma dificuldade para memorizar. Tem muitas delas, gente, que tem uma memória de curto prazo, muito, muito delicada, e que, assim, ela esquece mesmo. Hoje ela aprendeu todas as letras, amanhã, se você... Eu até gostava de brincar que eu tinha uma assim, ela tinha muitas convulsões, então eu trabalhava com ela algumas coisas, quando passava 2 dias que ela vinha para atendimento, eu lhe dizia assim, gente do céu, passaram uma esponja com água sanitária na cabeça da criança. Foi bem assim. Porque não tinha nada. Então, os estímulos, a memória dela estava muito comprometida, por conta das convulsões que ela tinha. Ela chegava a ter 16 convulsões num só dia. Então, cada uma era um choque para aquela criança. Então, eu não posso privilegiar somente essa questão da memorização. O menino sabe aquilo ali, aprende tal qual o professor falou, principalmente ciências, história, geografia. Quando chega na hora, se erra uma vírgula, pronto, o menino já descompensa todinho porque errou uma vírgula. E não é assim, isso não é aprendizagem. Então, a avaliação da aprendizagem, ela não pode ser um ato de exclusão, ela tem que ser um processo inclusivo. Ok, eu entendi que meu aluno não sabe isso, o que nós podemos fazer para trazer essa criança? A avaliação da aprendizagem, ela exige também competências, discernimento, equilíbrio, conhecimentos técnicos. Eu preciso as atitudes, minhas atitudes, eu preciso compreender, eu preciso entender o desenvolvimento do meu aluno, eu preciso ter uma gama de conhecimentos para saber avaliar. A avaliação, ela é indissociável das atividades de ensino e aprendizagem. Indissociável. Eu preciso avaliar o que meu aluno não sabe, o que ele está perto de aprender, que aí a gente entra lá com o Vygotsky, né? O que ele já aprendeu, o que eu posso acrescentar, mas ela está sempre ali associada ao processo de ensino e aprendizagem. Eu vou até falar uma coisa para vocês que eu vi, eu não tenho esse texto, eu já procurei, mas não achei, mas eu vou procurar novamente. O texto dizia assim, ó, problemas de aprendizagem ou de ensinagem? Então, é um questionamento bem peculiar. Então, está acontecendo um problema de aprendizagem dos meus alunos ou o problema é na minha metodologia de ensinar? Então, a gente precisa também observar essas questões. A gente precisa entender que a avaliação precisa ser entendida como um acompanhamento do processo de aprendizagem. A avaliação, ela é contínua, ela é um processo ali, ó, paulatino, dia a dia, semana a semana, mês a mês. Então, de uma forma geral, o reconhecimento dos saberes é produzido na experiência, na ação e na prática. Não é apenas um aspecto da mediação, mas é o todo. É essa criança que vai chegar em casa e vai falar da aprendizagem dela, o que foi que ela aprendeu na escola, o que foi que ela descobriu. É uma criança que vai ter
que vai saber transferir o conhecimento, ela chega num espaço e ela, um outro espaço, ela consegue transferir aquele conhecimento que ela aprendeu lá na sala de aula. Quer ver um exemplo? Nós fomos, em 2009, o Piauí, a Teresina teve uma grande cheia. E naquele contexto, nós trabalhamos com as crianças a questão do lixo. E de onde vinha essa água? Porque eles pensavam assim, algumas crianças naquele contexto estavam indo para as escolas regulares, chegavam a abrir a torneira do bebedouro e deixavam ligadas. Então, a gente ouviu esses comentários, então a gente vamos intervir nisso para ensinar para eles que a água custa caro, que a gente paga pela água, de onde é que vem a água, cuidado que a gente precisa ter. Então, a gente começou nesse projeto, trabalhando isso, e aí a gente trabalhava muito essa questão do lixo, onde jogar o lixo. Então, na sala de aula, eu fazia questão de fazer recorte de colagem, então, agora nós vamos deixar a sala limpa. Eu até brincava com ele, ó, é a nossa sala tem que ser a sala mais limpa. Ok, combinado, tio. Olha, e até hoje, eu lembrei, as nossas carteiras na minha sala de aula são limpas, não tem uma carteira quebrada. E às vezes eles até tentam riscar. Eu digo, poxa, tu vai riscar tua carteira, por quê? Ele olhava para mim assim, se você riscar sua carteira vai ficar suja, vai ficar feia. E agora? Todo mundo com a carteira bonita, e só você com a carteira feia. Ele disse, não, tia. Aí ele pegava logo uma borracha e ia apagando. Pois é. E aí, isso é aprendizagem, gente. Aprendizagem prática. E aí, nesse contexto, nós fomos para o Encontro dos Rios. E nós estávamos de um lado do Encontro dos Rios, estava dos banquinhos lá, e tinha umas lixeiras que não pareciam as lixeiras convencionais que as crianças conhecem. Então, ninguém viu a lixeira do lado, que é feita de tijolos com um tetozinho lá. Eu acho que nem tem mais delas lá. Mas ela viu a lixeira do outro lado. E aí, uma criança com síndrome de Down, ela terminou de lanchar, olhou para um lado, olhou para o outro, não reconheceu a lixeira, pegou o copo e saiu correndo. E assim, quando ela saiu na direção do rio, correndo, todo mundo ficou louco, né? Porque, meu Deus, a criança... A gente paralisou. Eu lembro desse dia que nós paralisamos. Ninguém conseguiu nem correr, porque foi tudo muito rápido. E aí, respiramos fundo, porque tinha umas pessoas lá do outro lado, então, com certeza, as pessoas iam segurá-la. Mas, para nossa surpresa, ela só foi na lixeira, jogou o copo e voltou e sentou. Eu, puxa vida, transferência de conhecimento. Ela pegou de um espaço e teve a capacidade de colocar em outro espaço. E isso é inteligência, gente. Isso é uma função cognitiva importante. Então, que a gente precisa entender... Ali ela estava sendo avaliada, né? E ela tirou nota 10. Com certeza. Vamos lá. Então, o professor de AE, ele precisa conhecer o aluno. Ele precisa conhecer as particularidades dessa criança, do que ele gosta. Olha, nós ainda vemos hoje nas APAES meninas de 20, 30 anos de idade, meninas com deficiência intelectual, meninas com síndrome de Down, que ainda hoje andam com a bonequinha do lado, né, tratando com os bebês. Ela não amadureceu. Embora, e aí, infelizmente, por todo o processo, por não estar junto com os pares numa escola regular, por não ter quem copiar, e por outros motivos familiares também, que a família insiste em deixar essa menininha sempre, então, vira a bichinha, não é, ela vai crescer, ela vai desenvolver. Então, eu preciso conhecer essa criança e preciso participar da vida dela, saber as características dela, qual é o vínculo dela, qual é a preferência. A gente tem criança que ele pode estar na maior agitação do mundo. Quando ele escuta o nome de uma pessoa, ele já fica sentadinho e já diz assim, diz não, tá bom. Por exemplo, se você não sentar, eu vou ter que contar para sua mãe, né? Às vezes a gente tem criança que a gente pode usar isso. Ele, não, precisa... Aí senta direitinho, e aí já interage, brinca e faz tudo que... Então, a gente precisa saber esses vínculos, né, que são tão fortes. E, às vezes, por incrível que pareça, nós vamos ser esse vínculo. Vocês sabiam? Já tive vários exemplos, né, de mães que chegam e dizem, professora, não, eu digo assim, tu não vai tomar banho não, falando, pois eu vou dizer para a tia Francisca. Opa, não, eu vou tomar banho. Isso é muito legal. Então, a gente precisa organizar situações que favoreçam o desenvolvimento do estudante, produzir material didático, pedagógico, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, atuar no ambiente escolar e fora dele, considerando as especificidades cognitivas do aluno, ok? E aí, só especificando mais quem é o meu sujeito, qual é o vínculo dele, qual é a realidade familiar. A gente vai ter criança que vai para a escola para lanchar, a gente vai ter criança que vai para a escola com fome.
E como você vai querer ensinar essa criança? Como você vai atender na sala de AE se ele está com fome? É? Qual é a característica pessoal dessa criança? Qual é o interesse dele? Qual é a peculiaridade dessa criança? A gente tem criança que adora Homem-Aranha. Se tiver Homem-Aranha para pintar, faz a tarefa bonita. Mas eu não quero que ele só pinte. Eu quero que ele some. Eu quero que ele veja as letras que formam o nome do Homem-Aranha. Então, ele precisa saber as letras. Então, por que eu não pego o Homem-Aranha? Ele está com uma tarefa, as letras do Homem-Aranha. Qual é a primeira letra do nome do Homem-Aranha? Qual é a última? Quais são as letras que formam o Homem-Aranha? Pega um alfabeto móvel. Bota. Aí o Homem-Aranha tem que estar lá para pintar. Bota um monte de Homem-Aranha para contar, para fazer soma. Então, a gente conhecendo o interesse, as peculiaridades dessa criança, é muito mais fácil intervir no processo de aprendizagem, né, para ajudá-lo. Qual a necessidade de aprendizagem da minha criança? O que ele precisa aprender? O que ele já sabe que está em vias de aprender? E olha, vocês precisam entender muito claro, a EE não é reforço. A EE não é escola do dever, tá bom? A EE, olhando para a criança com deficiência intelectual, é um espaço onde essa criança vai ter um estímulo cognitivo. Atenção, percepção, memória, eu vou estimular os mecanismos cognitivos que ele precisa para aprender os conteúdos que foram historicamente construídos lá na escola, na sala de aula. Se eu tenho uma criança que tem aí uma dificuldade motora, eu vou estimular a parte motora dela no AEE, o que eu vou fazer? Aí a gente vai ver, tá bom? Não vou me adiantar, não. E o que avaliar? Para encerrar, tá bom? O que nós vamos avaliar na criança? Primeira coisa, e não esqueçam disso, esquema corporal. Como eu tenho uma criança com deficiência intelectual, existem muitos casos, eu já peguei vários casos desse jeito, que porque a criança tem a deficiência, o pai e a mãe não ensinam. Ela não aprende essas coisas básicas que ela tem no corpo. E se ela não aprende esquema corporal, ela não vai aprender conceitos matemáticos, porque tem a ver com o corpo dela, ok? Então, o meu corpo, o seu corpo, é a nossa referência, a primeira referência que nós temos. Quando a gente está lá na educação infantil, o que a gente vai aprender? Meu nome, minha família, minha casa, minha escola, tudo que tem a ver com a criança. E esse nome é importante, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, é a identidade dele. E aí tem criança com deficiência intelectual que chega para os atendimentos, não sabe que existe, não sabe que tem um nome, ela não sabe que tem corpo, gente. Por incrível que pareça, a gente tem casos de crianças assim. E se ela não consegue se conceber enquanto pessoa, entender que ela é uma pessoa, que ela tem um nome, que ela tem um corpo, não adianta você querer ensinar outra coisa para ela que ela não vai aprender, é muito complicado. É um processo muito distante. Como é que você vai aprender que está perto e longe, se a primeira referência é o próprio corpinho delas? Como que vai aprender em cima e embaixo? Então, é o corpinho da criança. Então, a primeira coisa, você precisa conhecer uma criança com deficiência, que você vai avaliar. Essa criança já reconhece o corpo. Essa criança reconhece no outro. Ela sabe onde está o olho, o nariz, a boca, o umbigo. Ela sabe o nome das partes do corpo. E aí, eu preciso saber disso para prosseguir. Aí, ela reconhece cores. Ela reconhece letras, números. Qual é o nível de escrita dessa criança? Ela ainda está nas caratuchas? Ela está já no celular? Ela está no celular do alfabético? Qual o nível de escrita dela? Como é o funcionamento cognitivo dela? Essa criança consegue parar para prestar atenção? A gente tem criança que tem com Down, que também tem o TDAH. Então, às vezes, você está aqui, ó, tentando trabalhar com ele, fica aqui, ó, batendo a mão, batendo o pé, batendo a perna, porque parece que no corpo dele está todos os fios estão ricamente conectados e tem uma energia muito grande. Então, a gente precisa trabalhar isso. Uma vez, um dos meus meninos, ele não estava desenvolvendo por conta dessa agitação motora que era maior do que ele. E aí, eu conversei com a família e pedi, né, que ele fosse levado para um neurologista para que o médico passasse uma medicação que ajudasse em toda aquela a atividade motora que ele tinha, que não estava permitindo que ele parasse para concentrar. E aí, como ele tinha cardiopatia, o pai não queria botar, né, esporte, tal, por conta da cardiopatia da criança. Então, a gente precisa ter esse olhar dessa criança. Então, qual é a expressão oral e escrita dele? Ele fala, ele verbaliza. E quando eu digo falar, eu não estou falando tanto dessa fala bem expressiva, que já fala, porque mesmo a criança que não tem uma fala compreensiva, né, melhor dizendo, ela também se expressa.
do jeitinho dela, né? Mas ela também está se expressando. Como é que é o raciocínio lógico-matemático dela? Como é o desenvolvimento afetivo social dessa criança? Quais são as interações sociais que ela tem? Como é o desenvolvimento motor? Essa criança passeia? Essa criança vai ao shopping? Essa criança tem livro em casa? Essa criança tem um ambiente acolhedor? Como que é? Então, tudo isso é importante no processo de avaliação dessa criança. Tudo isso é importante para eu entender o universo em que ela vive e como eu vou atuar, como eu vou trabalhar com essa criança. Mas, como eu disse no início, é muita coisa, ainda tem muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender. Eu espero que nesse tempinho que nós tivemos aqui juntinhos, tenha sido proveitoso, e assim, estudem, né, leiam, porque na prática pedagógica, a gente vai sempre precisar disso. A prática e a teoria, que é para a gente começar a somar ali as duas e fazer um quociente, né, tirar um quociente, né, fazer uma soma e um dividendo deles, para poder entender o que está acontecendo com aquela criança e para poder dar o nosso melhor. Bom trabalho para vocês, e nós ainda vamos nos ver uma vez. Deus abençoe cada um. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Eu estava aqui nos bastidores, aprendi até a tabuada de nó. Eita, que a professora arrasou nas dicas. E estar aqui nos bastidores das aulas faz a gente admirar cada vez mais o trabalho do corpo docente que a gente reúne aqui no curso. Eu gostaria que vocês revisitassem essa aula. Sabe por quê? Há um grande equívoco da nossa parte. Quando nós lidamos com alunos, alunas com deficiência intelectual, nós achamos que tem um limite de repetições, de instruções, de organizações, e isso não é verdade. A professora Francisca falou muito bem e nos deu vários exemplos da necessidade de continuidade com os nossos alunos. E, sobretudo, que a gente aproveite aquele desenvolvimento potencial, aquilo que ainda não está tão evidente, mas que vai se materializar com a nossa assistência, a nossa repetição. Então, quero convidá-los todos a ler mais sobre essa deficiência, que é tão desafiadora nos nossos dias, dentro das escolas e dentro da universidade. Atualmente, eu tenho uma aluna que tem deficiência visual e deficiência intelectual. Muitos desafios a gente precisa vivenciar com ele todos os dias. Também tenho alunos que têm deficiência física e deficiência intelectual. E olha como às vezes é simples, aquela pessoa não entende as regras daqueles espaços onde ela está no estágio ou numa sala de aula. Então, aquela simplicidade é porque a gente não enfrentou como deveria, né, aquela habilidade daquele aluno. Então, eu espero que a gente saia, assim, um pouco mais curioso de entender dessa deficiência que ocupa o maior número dos nossos índices, né? É a deficiência intelectual com o maior número de alunos e que nos desafia tanto. Muito obrigada, espero que vocês continuem me seguindo nas redes sociais e já já a gente pode se encontrar presencial no segundo fórum que acontece dia 22 de junho. Até lá!